Pessoal, só nos apresentando, essa noite, a reunião ela ficou por conta do GAAP Caruaru. Então, eu e Ana Luísa vamos estar representando o grupo de apoio aqui de Caruaru, que é uma equipe bem grande, cheia de pessoas, mas representado por nós duas. Desde já quero dar as boas-vindas a todos. Peço, por favor, que todos desliguem os microfones para que a gente possa conversar, ser ouvidos, mas já deixo o convite para quem quiser participar, quem tiver dúvidas, quem tiver qualquer dificuldade, podem a qualquer momento entrar na reunião, pode conversar, pode falar, fiquem super à vontade, tá? Eu pedi para fechar só para que a gente possa ter uma qualidade melhor no áudio. Mas todos são muito bem-vindos para falar, para trazer suas experiências, para conversar. Então, estamos aqui para isso. E o tema de hoje são adoções necessárias, busca ativa e família solidária. E aí a gente fica pensando, né? Toda adoção não é necessária, né? Muita gente, quando lê esse tema, pensa muito isso. Eu acho que tem mais alguém com áudio aberto. Vocês podem verificar, por favor. Pronto, melhorou. Mas fiquem à vontade, viu, pessoal? Como eu já estava dizendo, vocês fiquem à vontade. Pode abrir o áudio de vocês a qualquer momento da reunião. Quem quiser abrir a câmera também, fique super à vontade para a gente se ver, para a gente conversar. É só para que a gente tenha uma qualidade de áudio melhor. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar de adoções necessárias, busca ativa e família solidária. E aí a gente pensa, todas as adoções são necessárias, isso é fato. Toda adoção é necessária, mas esta nomeação foi dada àquelas adoções onde se tem muito mais dificuldades de encontrar pretendentes no sistema nacional, tá? Então, são aquelas adoções de crianças com algum problema de saúde, crianças com algum transtorno, grupos de irmãos muito grandes. Então, essas adoções de crianças maiores, de adolescentes, são adoções que são bem necessárias e que precisavam ser nomeadas, e por isso esse nome. Mas a gente entende realmente que toda adoção é necessária. A gente vai falar sobre esses assuntos e vai conversar. Peço que os colegas também dos outros grupos fiquem super à vontade para entrar aqui para conversar, para trazer suas experiências, para que a gente possa ter uma noite de troca mesmo. Todos os colegas estão convidados a intervir aqui quando achar necessário. Sobre o busca ativa, eu acredito que muitos aqui conhecem. Tá? Eu estou falando um pouquinho sobre cada tema, e aí a gente vai explanar mais com a Ana Luísa e com os colegas. O Busca Ativa, vocês já devem ter ouvido falar na página CEJAPE, com C, CEJAPE, que é uma página que existe no Facebook e no Instagram, onde são expostas as fotos ou vídeos de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Então, essa é uma forma da busca ativa, porque, na verdade, cada estado ele tem uma forma de trabalho, e o nosso estado, que é pioneiro em muitas coisas, criou esse projeto da SEJA, que é um projeto maravilhoso, onde as crianças que estão com essa dificuldade, que estão com dificuldade de encontrar pretendentes no sistema nacional, elas são lançadas nessa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, para que os pretendentes, para que as pessoas tenham acesso, conheçam essas pessoas, conheçam a imagem e a foto, e ali sempre tem um textinho falando das características, idade, os sonhos. Então, é bem, bem importante, e muitas crianças e adolescentes já foram adotados por lá. Essa é a nossa forma aqui em Pernambuco de fazer o Busca Ativa. Então, nós dos grupos de apoio, que somos 11 grupos no estado, nós apoiamos a Busca Ativa através do compartilhamento, né, dessas fotos, desses vídeos, dessas postagens da SEJA, para que todos possam ter
acesso, e quanto mais compartilhado, melhor, porque mais pessoas vão ver. Então, essa é a nossa forma de fazer a busca ativa em Pernambuco. Em alguns outros estados, essa busca é feita através de WhatsApp, através de busca nos grupos de apoio, então cada um tem a sua forma, mas a busca ativa é quando não tem o pretendente no sistema, quando não se encontra pretendente para aquele perfil, então começa a fazer realmente uma busca, como o próprio nome diz. E as famílias solidárias é a busca pela manutenção dos laços entre irmãos. E o que seria isso, Leide? A gente sabe que normalmente existem grupos de irmãos com muitos integrantes, às vezes 4, 5, 6, e fica difícil. Tem pessoas até que gostariam, mas a gente sabe que até a condição financeira, social, hoje fica difícil você ter tantos filhos. Então, o que é que uma das opções que existem ao invés de separar esses irmãos, de destituir essas famílias, de separar os irmãos para poder adotar, uma possibilidade é a família solidária, que seriam famílias, né, separadas, adotar aquelas crianças e separadamente, mas manter um vínculo entre elas, né, manter esse vínculo através de encontros, através de uma forma que eles possam conviver, ter notícia um do outro e crescer separados, porém com esse vínculo. Cada um desses temas a gente vai estar explorando. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, para conversar. Os colegas também fiquem à vontade para trazer as experiências de vocês, que eu tenho certeza que tem bastante. E eu passo para a Ana, para ela também explanar um pouquinho esses assuntos, esses temas com a gente, tá? Sejam todos muito bem-vindos, fiquem muito à vontade. E o GAP Caruaru fica muito feliz pela presença de todos. Fazer parte da APEGA é para nós uma felicidade imensa. Abriu. Oi, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa, eu sou a psicóloga aqui da comarca de Caruaru, voluntária do GAP e simpatizante da adoção. Luto por essa causa, né? A gente batalha no trabalho, na sociedade, para que mais adoções aconteçam de forma legal, segura e para sempre. Então, como o Leite colocou para vocês, um dos tópicos de hoje a gente vai tratar das adoções necessárias, né? Lembrando, para quem está talvez aí na primeira reunião dos pretendentes, a gente teve uma mudança grande na cultura da adoção no Brasil, né? Antes a gente procurava, que eu digo, os brasileiros, né? Procuravam crianças para as famílias que não podiam ter filhos. Hoje a gente entende e reverteu, né, colocou a criança como lugar de sujeito, de direitos, e tentou proteger essa infância. Então, hoje a gente busca famílias para aquelas crianças. E nós que trabalhamos nos GAAs, que trabalhamos no fórum, a gente vai tentar colaborar para que aquela família esteja o mais preparada possível para receber essa criança, né, e oferecer esse lar com amor, com afeto, com responsabilidade. A gente tem aí, como o Leide falou, as adoções necessárias, né? Adoções de crianças mais velhas. A gente entende o seguinte, se a gente for hoje buscar um relatório no CNJ, a gente vai ter aí, os colegas vão me corrigir, se os números estiverem muito discrepantes, mas a gente vai ter aí aproximadamente, eu acho que 30 mil famílias pretendentes, não é isso? Em torno de 30 mil, e em torno de 5, 6 mil crianças disponíveis para adoção. E esse número já é assim, nessa proporção, já há algum tempo. Por quê? Quando uma criança ela está na instituição de acolhimento, ela não está necessariamente disponível para adoção. Porque o nosso plano A é que a família de origem consiga reverter aquela situação que culminou na chegada da criança ao acolhimento, e a criança possa viver com a sua família de origem, certo? Então, esse é o nosso plano A.
A gente vai tentar entender o que aconteceu com aquela família, tentar dar o suporte, orientação, apoio àquela família, e ela respondendo bem, ela se mostrando solícita, disponível e querendo ficar com o filho, com o neto, né? A gente pode procurar pai, mãe ou a família biológica que tenha vínculos com a criança, essa criança vai retornar para a sua família. Quando a adoção é a última medida protetiva que a lei aplica. Então, quando a criança não tem condições de ficar com seu pai, com sua mãe, com o tio, com a avó, com alguém do convívio dela, que tem afinidade, afetividade por ela, o juiz, ele vai, na ação de destituição do poder familiar, ele vai tornar essa criança apta a ser inserida no SNA. Então, quando o juiz ele destitui uma criança, um grupo de irmãos, ele está dizendo que aquela família não tem mais nenhum vínculo jurídico com aquela criança, ele não representa mais aquela criança, e aquela criança ela está apta a ser inserida numa família substituta, que são as famílias adotivas. Então, esse percurso aí, ele não é infinito, ele dura mais do que o que a gente gostaria, mas aí a gente está tendo algumas legislações no sentido de reduzir esse prazo, que também não pode ser muito curto, né? Porque a gente precisa trabalhar essa família, essa criança também precisa ser trabalhada para aceitar a nova família, né? A gente tem criança, se a gente pegar uma criança, vamos supor, chegou uma criança agora no abrigo, na instituição, com 5 anos, e semana que vem colocar numa família, possivelmente essa adoção não vai dar certo, porque a criança ela ainda tem vínculo com aquela família de origem, né? Que para a gente adulto é meio que um absurdo. Nossa, ela ainda gosta daquela mãe que espancou, que bateu, que deixava passar fome, mas é aquela mãe que aquela criança reconhece. A vida toda dela, que pode ser de 2 anos, 3, 5, 7, foi isso que ela entendeu que era ser mãe, né? E aquela mãe que bate é a mesma mãe que vai lá e dá um pedaço de pão, que dá a janta. Então, a criança aprende que aquilo ali é ter uma mãe, que aquilo ali é ter um pai. E a gente que está na proteção da criança entende que aqueles comportamentos não seriam satisfatórios, aceitos para a criança. Então, a gente vai tentar, a gente do judiciário, do pessoal que trabalha nas casas de acolhimento, a gente vai tentar dar um apoio a essa família e de reverter esse quadro. Então, essa criança ela também precisa desse tempo de elaborar essa perda, né, da avó que ela tem, do tio, do irmão que ficou, não foi acolhido com ela, por exemplo, precisa elaborar essa perda para ingressar na família substituta e estar aberta a fazer novos vínculos, né, vai facilitar bastante esse processo. Então, a gente tem nas casas de acolhimento crianças, em sua maioria, acho que a partir de 9 anos, né? Tem crianças menores? Tem, mas elas estão vinculadas a outros irmãos. Que, como ele falou, pode ser 4, 5, 6 irmãos. Então, assim, a justiça entende que aquela criança que já perdeu o pai, já perdeu a casa, já perdeu a mãe, já perdeu o avô, a avó, que ela pelo menos mantém esse vínculo, que muitas das vezes é uma das poucas coisas que resta da história dela, né? É o meu irmão, é a minha irmã. Então, a justiça ela vai tentar manter esse vínculo. Então, o que é que acontece? Quando a criança, o juiz disponibiliza, a equipe vai colocar essa criança no Sistema Nacional de Adoção, que é o mesmo sistema que vocês vão ser inseridos, né? É um cadastro para os adultos, para as famílias, e um cadastro para as crianças. Quando o sistema faz essa busca, o próprio sistema, ele vai dar na ordem cronológica. Então, vocês estão aqui, cada um vai ser habilitado, vai entrar no sistema, mas o sistema ele dá uma ordem cronológica. Então, se Poli entrou dia 7 de julho de 2021 e Lucivaldo entrou dia 8 de julho de 2021, se vocês quiserem o mesmo perfil, o sistema ele vai favorecer Poli, na ordem cronológica, vocês estão na mesma comarca, tá? Porque o sistema ele também faz isso. Aqui em Caruaru, toda cidade, um exemplo é Caruaru, quando aparecer, por exemplo, Maria Joaquina tem 2 anos, ela vai para o cadastro.
Quando o sistema for fazer essa busca pela família, ele vai primeiro procurar pretendentes em Caruaru, que queiram o perfil de Maria Joaquina, depois ele abre para pretendentes do Estado, e aí pode ser, em segundo lugar vai estar Recife, em terceiro vai estar Garanhuns, em quarto volta a estar Recife de novo, vai sempre seguir a ordem cronológica, e depois o sistema abre para nacional, certo? Que vocês se habilitando aqui em Pernambuco, vocês podem ficar aptos apenas para adotar em Pernambuco, ou vocês podem escolher estados, Bahia, Paraíba, que é pertinho, Rio Grande do Norte, vocês podem querer o Brasil inteiro, é só vocês marcarem a opção e falar para a equipe quando for fazer a avaliação. Então, a gente tem nas casas essas crianças que passam muito tempo no acolhimento, mesmo depois de destituídas, ela continua no acolhimento. Por quê? Porque quando a equipe foi fazer essa busca, não tinha família. E aí, quando não tem família, a gente vai encaminhar para a SEJA, que é essa comissão que ele estava falando, que tem uma busca ativa aqui em Pernambuco. A SEJA ela vai fazer uma busca por pretendentes internacionais, ou seja, pessoas que residem fora do Brasil. E aí, quando não consegue essa busca, a SEJA devolve a informação para o juiz, e o juiz, se for o caso de um grupo de irmãos, por exemplo, o juiz vai avaliar se vai ser melhor para aquele grupo de irmãos haver uma separação. Ele vai fazer essa avaliação. Então, a família solidária, ela vai entrar aí, vai ter um ponto muito importante, que são famílias que não precisam necessariamente se conhecer, né? Mas são famílias que apontam o desejo naquela comarca, na SEJA, de adotarem solidariamente aquele grupo de irmãos. Então, se vocês já tiverem conhecimento, na SEJA tem as fotos das crianças, como o Leide falou, vídeos, e aí, de repente, num grupo de 5 irmãos, eu acompanho, eu sempre vejo assim, eu queria, mas 4 crianças é muito, né? É muito trabalho, é muito custo. Se eu pudesse adotar só 2, eu gostaria. Aí, de repente, tem um comentário embaixo falando a mesma coisa, né? Então, se de repente eu me interessei ali, eu vi aquela foto, me apaixonei, né? Tem aquela paixão, aquele impacto, assim, pela criança A e B, e Luzimar, que eu estou vendo aqui, gostou da criança C e D, a gente pode, né, conversar e levar isso para a equipe, para o juiz avaliar. Então, o juiz, na esmagadora das vezes, ele vai compreender que é mais interessante para esse grupo de irmãos ficar 2 em cada família e que aquelas famílias assumam o compromisso de manter esses vínculos. Então, o primeiro caso que eu acompanhei foi há mais de 10 anos, 15 anos, que foi para uma adoção internacional. Era um grupo de 5 irmãos que no Brasil não tinham perfil de nenhuma família, foi para adoção internacional e um órgão, acho que da Itália, foi da França, apresentou ao juiz da comarca um grupo de 3 famílias. Como é um país menor, né, eles não moravam na mesma cidade, mas eles moravam em cidades próximas, como se fosse aqui Caruaru, Bezerros e Toritama, um exemplo. E aí eles se comprometiam a manter contato telefônico, a um visitar a casa do outro, de se encontrar em praças na outra cidade. E o juiz reconheceu que aquilo era o melhor para a criança, né, que aquilo atendia o objetivo maior da gente, que é oferecer a convivência familiar e comunitária para aquelas crianças, e ele assim concedeu. Então, vieram 3 casais da Itália, a gente ficou acompanhando o estágio de convivência dos 3, e os irmãos, eles iam se encontrando, se falando. Então, tudo que a gente faz é no sentido de melhor proteger aquelas crianças. Claro que é uma alternativa para as crianças, da mesma forma que essas adoções necessárias, como a gente falou, mas a gente, tanto os GAAs como as equipes do judiciário, eles nunca vão forçar vocês a, por exemplo, a aumentarem o perfil de vocês. A gente vai sempre entender, reconhecer o desejo de vocês e colocar a necessidade da criança. Então, se vocês verem que, eita, realmente é possível, então eu vou querer sim isso,
a gente vai fazer a alteração no perfil. Ou se vocês verem que não, realmente eu não tenho condições, a gente não vai interferir. Eu estava acompanhando recentemente uma senhora que ela queria uma menina. E aí, esperando muito tempo no cadastro, alguém convenceu que ela poderia pedir 2 crianças, né? De sexo indiferente, porque ia ser mais rápido para ela. E ela, naquela ânsia, né, de querer muito um filho, estar esperando há muito tempo, foi lá e mudou. Quando ela veio conversar comigo, ela falava assim: olha, Ana, eu não vejo a hora da minha menina chegar. Olha, eu tenho aqui um quartinho para ela. Ela só falava de menina, de menina, de menina, de menina. Eu fui conversando com ela e disse: olha, o seu desejo realmente é para receber 2 meninos, um menino e uma menina? Aí ela parou assim, aí ficou olhando e fiz: porque eu tô achando que a senhora quer mesmo uma menina. Seu sonho é uma menina, não é? Ela fez: eu não vou mentir, não. Eu só coloquei que eram 2 crianças, porque alguém do fórum, que não foi equipe, eu disse que ia ser mais fácil para mim. Aí eu fui conversando com ela, explicando que essa questão ia ser até um ponto negativo, que poderia chegar, na verdade, um menino, ou então um casal de irmãos, né, um menino e uma menina, e ela ali só conseguia estabelecer vínculos com a menina. E como é que ia ficar esse menino, que não está ali no lugar do desejo, daquela casa, daquela família? Aí ela fez: não, você falou comigo agora, de fato é isso. E ela foi na comarca para pedir para voltar ao perfil anterior dela. Então, é uma coisa assim que precisa ser muito pensada. Eu sei que vocês estão refletindo, isso é muito importante, né? Como o Leide falou, essa fase gestacional, né, que a gente chama dessa gestação afetiva, é muito importante para que vocês reflitam o máximo possível. Quem está entrando sozinho vai refletir consigo mesmo, vai procurar amigos que já adotaram, vai fazer leituras. Quem está enquanto casal, heteroafetivo ou homoafetivo, vai também buscar essas informações, vai discutir entre eles, porque às vezes o desejo de um é para uma criança até 8 anos, o desejo do outro é de uma criança até 2 anos. E aí? Faz uma matemática: 2 mais 8, 10, dividido por 2 dá 5, vai ser 5. Não é tão simples assim, né? A gente precisa discutir mais, entender o porquê que eu só quero até 2. Por que eu não estendo até 3? Ou então, por que eu quero até 10? O que é que tem em mim que me disponibiliza a aceitar uma criança com 10 anos? E aí a pessoa vai refletindo, às vezes fica em 2 anos, no exemplo que eu dei para vocês, ou às vezes até depois do curso mesmo, é um momento muito importante, né, onde os cursos, eles veem outras oportunidades, eles veem outras realidades acontecendo, né, os depoimentos das famílias. É um 10, eu digo que a gente fecha com chave de ouro o nosso curso, porque é o momento mais esperado, e as pessoas começam a ver realidades, né? Uma coisa que chama a atenção também é assim: as pessoas, a gente tem uma ideia da nossa realidade. Então, no meu convívio familiar, no meu convívio social, uma criança de 5 anos é uma criança que já sabe ler, é uma criança que ela verbaliza muito bem, que ela está com a linguagem ali instalada, ela faz uso disso. Eu tenho uma concepção de uma criança de 5 anos. E aí, a nossa realidade, a grande maioria das crianças que vão para o abrigo, elas têm uma fragilidade desses aspectos sociais e educacionais. Então, a grande maioria das crianças que chegam a abrigo, elas chegam em defasagem escolar. Então, era para ela estar no 7º ano, ela está no 5º, era para ela já estar aprendendo a ler e escrever, ela não sabe, ela é copista, ela só copia. Então, assim, é uma outra realidade que se apresenta para a gente. E quando a gente vê, conhece de amigos, de pessoas próximas, vê depoimento nos grupos de pessoas que tornaram-se pai, que tornaram-se mãe de uma criança nesse perfil, você vê o amor ali construído, você vê que é possível, é o caminho fácil. Não é um caminho fácil, mas é o caminho do possível. Acho que quando a gente está com amor ali para ofertar, a gente torna esse caminho mais não prazeroso em si, mas possível mesmo, né? Assim, a gente não desiste tão fácil, a gente quer ser pai, a gente quer ser mãe, então a gente vai,
lutar, a gente vai trilhar esse caminho, a gente vai abrir um caminho diferente, né? A gente passa a se conhecer, isso é muito interessante, e esse processo de autoconhecimento, ele já deve iniciar de agora. Vocês que estão agora pensando em adotar, é muito importante esse processo do autoconhecimento. Deixa eu ver uma pessoa que está aqui, Salvelina, que eu estou vendo aqui o nome. Salvelina, pensar assim, quem sou eu agora? Por que eu quis adotar uma criança agora? Por que eu não estou entrando com esse processo há 2 anos? Por que eu não aguardo mais um pouco para entrar nesse processo? Né? Como é que vai ser eu, mãe? Se eu sou sozinha, se eu tenho um companheiro, se eu tenho uma companheira, como é que eu vou dividir essa responsabilidade? A gente está agora num momento de pandemia, será que se essa criança chegar agora, eu fazendo um home office, eu com perdas salariais, enfim, essa pandemia mexeu com a gente não só a questão da saúde física, né, mas também emocional, social. Então, esse momento do autoconhecimento, ele é imprescindível, tá? A gente está sempre aprendendo, a resposta que eu dou hoje não vai ser a mesma que eu vou dar daqui a 3 meses, né? A gente está em evolução, a gente está sempre em construção, né? Até o dia da nossa morte, a gente está aprendendo, a gente está, né? E às vezes eu sozinha penso de uma forma, eu quando estou em grupo, eu estou com a minha esposa, estou com o meu esposo, a gente pensa diferente, a gente vai debatendo isso aí. Então, nessas adoções necessárias, é importante também pensar, eu quero ser mãe de uma criança de 10 anos, por que eu quero ser? Eu dou conta? Eu tenho contato com crianças de 10 anos, ou uma criança de 10 anos, para mim, é uma coisa muito, assim, ilusória, é só um número. Não, eu preciso ter contato com crianças, né? Não precisa ser necessariamente meus sobrinhos, meus afilhados, mas eu preciso ter contato com alguma criança, de ver a dinâmica, a energia dessa criança. A questão de saúde é também muito importante. As pessoas, elas têm um perfil bem restrito nessa parte de saúde, e a gente até entende, a gente não vai forçar um pretendente a aceitar uma criança portadora de HIV ou de alguma necessidade especial, a gente precisa esclarecer para vocês essa situação e que vocês se percebam dentro dessa situação. Por exemplo, vamos supor questão de TDAH. Tem muitas crianças acolhidas com esse diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. São crianças impulsivas, são crianças que têm dificuldade em focar a atenção. É uma criança que você liga a TV, ela não passa nem 5 minutos assistindo um desenho, já vai fazer outra coisa. Aí vai brincar ali no carrinho, depois já parou, voltou para a televisão, mais 5 minutos, parou, vai pular corda, vai dar cambalhota em cima do sofá, e não é uma coisa que ela está fazendo para irritar você, para tentar dominar você, controlar para você, não é isso. Precisa também ter ciência do que é aquele transtorno, né, para você também entender a sua limitação. Outro ponto a falar, que eu acho que ele pode dar o depoimento dela também, a gente tem, eu digo que é uma moda, a gente tem uma moda aí, é um show de laudos que atestam que as crianças são autistas, né? Você vê, é moda. Toda criança é autista. Então, que pode ser, de fato, né? Mas, da minha experiência, de todos os casos que eu vi com laudo de autismo, eu acho que o profissional, ele não levou em consideração a questão da institucionalização. E é uma coisa que interfere demais no desenvolvimento das crianças. Aqui em Caruaru mesmo, a gente tem 3 casas de acolhimento, super bem equipadas, com cuidadores, são muito cuidadosas, as crianças recebem alimentação, lazer, tudo, mas nunca é uma família. Nunca, o desenvolvimento de uma criança, quando ela sai do acolhimento e chega na sua família adotiva, é outro. É impressionante, assim. E as pessoas, quando acompanham, que o pessoal leva para o médico, quando chega, coloca no plano de saúde, vê que não era bem aquilo. Né, Leida? Fala um pouquinho da sua experiência. Se é, né, Ana?
Bem, pessoal, eu esqueci de dizer na minha apresentação que eu também sou mãe por adoção e continuo pretendente, tá? Nosso perfil são 2 crianças, então chegou uma, falta a outra, mas não tenho pressa. Nossa história é o seguinte, para quem não conhece. Nós fomos habilitados para o perfil de uma criança. Essa criança de 0 a 6 anos, na verdade, o nosso perfil era de 0 a 3. Depois do curso, fomos para 6. Porque, na verdade, como a Ana falou, é muito importante a gente pensar no perfil, mas pensar em casal, para quem vai adotar casal. Porque, assim, no meu caso particularmente, eu decidi pela adoção e o meu marido não. Então, a adoção para mim era um sonho, sempre fez parte da minha vida, e em um determinado momento eu decidi que eu queria sim ter filho e que eu ia ter filho por adoção. Já o meu marido, ele vinha de uma família que tinha alguns preconceitos, passava por algumas situações no passado, daquela história do pegou para criar, que era muito comum antigamente, e aí eles desenvolveram alguns preconceitos que eu tenho certeza que vocês também, se não passaram, vão passar, ouvir alguns absurdos em relação à adoção, tipo, vai criar filho dos outros, essas coisas que a gente ouve e que não faz sentido nenhum para a gente. Mas, enfim, eu aguardei 7 anos até que o meu marido decidisse pela adoção. Durante esses 7 anos de casamento, eu respeitei muito a postura dele, mas não deixei de dar aquela alfinetada, né? De mostrar um vídeo, uma live. Na época não tinha live não, tá, minha gente? Faz só 2 anos, mas não tinha tanta live não. Mas assim, um vídeo do YouTube, uma palestra do Dr. Luiz, doutora Suzana falando, a gente sempre ia dando aquela alfinetada, procurando participar, na época mais do Facebook, nem Instagram a gente tinha direito, mas aí no Facebook entrar, fazer parte das páginas dos grupos de apoio e ir familiarizando ele com esse tema. Porque a gente não força, mas a gente apresenta, tá? A gente vai aos poucos apresentando e trazendo a pessoa. A mesma coisa acontece com o perfil. Eu tinha o desejo de adotar, para mim a criança poderia ter pelo menos até 5, 6 anos. Para ele já era mais difícil. Então, quando decidimos pela adoção, ele decidiu que até 3 era o limite dele, que para ele era isso. Então, só me cabia aceitar. E nós fomos fazer o curso. Quando nós fizemos o curso, nós conhecemos, é muito bom, para quem não fez ainda, fica aí a expectativa, porque assim, é uma oportunidade de conhecer melhor os caminhos da adoção, de conhecer os depoimentos, as famílias, você visualizar ali, você conhecer de fato histórias reais, né? No nosso caso, o curso foi presencial, então tivemos o depoimento de uma filha por adoção já adolescente, que contou a história dela, que não são só flores, porque ser pai, ser mãe, ser filho, não são só flores, né? A vida em si, ela traz dificuldades. Mas, enfim, o nosso perfil fechou em uma criança de até 6 anos e tanto fazia o sexo. Até que um dia, várias vezes nós conversávamos sobre abrir um pouquinho esse perfil, né? Tanto na questão da idade, quanto a questão da saúde. Por quê? Quando a gente coloca lá no nosso perfil que a gente quer uma criança 100% saudável, o sistema é automático. Então, o sistema vai entender que qualquer problema, qualquer situação que a criança tenha, ela não é saudável. Eu tenho asma, eu tenho alergias, eu tenho uma série de problemas. Então, eu não sou 100% saudável. Se eu fosse gerar uma criança, essa criança ia nascer 100% saudável? Qual a garantia que eu tenho disso? Então, são reflexões que a gente tem que trazer para a gente. São reflexões que a gente tem que trazer para o nosso convívio, para a nossa realidade, para a nossa vida. E aí, nós recebemos a tão esperada ligação, e nessa ligação, a informação a criança era uma criança com perfil de autismo atípico. Ou seja,
era uma criança. Na época que a gente fez o cadastro, tinha lá o espaço para saúde e a gente poderia colocar lá a opção com doenças tratáveis. Eu não sei se tem ainda, Ana, me confirma. Tem, né? Então, lá a gente tinha a opção de colocar uma criança com doenças tratáveis, que abre aí uma janela para essas questões, né? Que aí a vara pode ligar para você e trazer o que trouxe para mim. Nós tínhamos uma criança com diagnóstico de autismo atípico. Era uma criança que estava no acolhimento já há uns 3 anos e que ela tinha 3 anos e 3 meses. Então, eu fui convidada a conhecer a criança. Só que aí, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 10 meses de cadastro. Então, eu acredito que muitos aqui tenham noção disso. Uma criança de 3 anos para um casal que tem 10 meses de cadastro. Minha gente, isso é quase que uma agulha no palheiro, não é uma coisa fácil. E por que essa criança veio para a gente? Porque as dezenas de casais que estavam antes do nosso nome, que estavam lá na lista, no sistema, como a Ana falou, né, dentro da cidade, onde é feito primeiro essa abordagem, essas ligações. Não, ninguém. E eu posso dizer com convicção que foram dezenas de pessoas. Ninguém quis ir conhecer Maria Clara. Então, quando a gente fala em pensar o perfil, a gente fala em se dar oportunidade. Quando eu fui chamada para a vara, eu tenho certeza que com as outras famílias também foi assim, eu não fui convidada com uma imposição. Você vai conhecer Maria Clara e você vai adotar ela. Não. Eu fui convidada a conhecer Maria Clara. E aí nós fomos conhecer Maria Clara, tivemos lá um primeiro encontro, muito cheio de situações, assim. Foi um primeiro encontro muito cheio de medos. Confesso a vocês que dá um medo enorme. Então, se você perguntar a mim, o que é que você sentiu quando foi conhecer sua filha? Medo. Medo de não dar conta, insegurança, é uma série de sentimentos, ansiedade, é uma série de sentimentos que enchem a gente, mas como seres humanos, também somos seres humanos frágeis, essas questões, elas são um turbilhão na nossa mente. Mas assim, quando nós somos Maria Clara, entramos no acolhimento, todas as crianças estavam brincando ali num terraço, e normalmente quando a gente chega no acolhimento, elas pulam em cima da gente, ficam chamando, querendo carinho, querendo colo. Peguei uma, coloquei no colo e fui andando. Quando eu cheguei já na sala, porque o acolhimento aqui em Caruaru são casas muito grandes, são verdadeiras mansões. Quando eu cheguei na sala com a criança no colo, as outras pulando, a cuidadora que estava no plantão perguntou se nós fomos conhecer Maria Clara, eu confirmei. Ela disse, vocês já conhecem? Eu disse, não. Aí ela disse, eu disse, cadê ela? Então ela olhou para mim e disse, Maria Clara está no seu colo. Então, assim, eu até hoje arrepia, porque, assim, não vi estrelinhas, não foi aquela coisa dos fogos estourando, mas deu aquele gelo no coração, meu Deus. E ela estava super agarrada no meu colo e abraçada comigo. Então, assim, naquele momento ela nos adotou, né? No meio em tantas crianças, foi ela que mais insistiu e que a gente pegou ela no colo. Mas essa flor de pessoa, muito amorosa, muito carinhosa, já nesse primeiro momento, fez uma birra maravilhosa, da qual eu nunca tinha visto na minha vida, e ela gritou, ela bateu a cabeça no chão, só por um não, viu? Ela queria pegar o celular e a gente não deixou. Então, Clara deitou no chão, se jogou, bateu a cabeça, gritou, fez um escândalo. Eu não sabia nem o que fazer, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado uma birra tão grande, nem com o filho dos outros. Então, assim, para mim foi uma situação meio que de teste mesmo, sabe? Que você chega ali e diz, meu Deus, e agora? Até o dia anterior, quando eu recebi a ligação, eu nunca tinha lido nada sobre autismo. Eu nunca tinha procurado saber nada sobre autismo. Eu só sabia que era um transtorno, que a criança tinha algumas dificuldades e que ela tinha dificuldade de se relacionar, de abraçar, alguma coisa desse tipo. Passei a noite, virei a noite estudando autismo.
estudando o que era aquele transtorno, como a criança se comportava, o que era que acontecia, e me enchi de informações na internet, no YouTube, em tudo quanto era canto, para entender um pouquinho do que estava por vir. De qualquer forma, resumindo, saímos daquele encontro muito assustados, muito ansiosos, com muitas inseguranças, mas com a certeza de que Maria Clara era nossa filha. Não tivemos dúvida em momento nenhum que ela era a nossa filha. Então, assim, quantos nãos Maria Clara levou até chegar na gente? Eu costumo dizer que foi porque ela tinha que ser nossa. Mas a gente tá olhando o lado racional da história. Quantos nãos, quantas dezenas de nãos, que eu sei que chegou quase a uma centena, mas quantas dezenas de nãos ela recebeu? Quantos pais e mães poderiam ter tido a oportunidade de conhecê-la e não foram? Fora aqueles que nem foram chamados, porque o perfil era fechado. O que é que aconteceu? Maria Clara, passamos o estágio de aproximação, ela veio para casa e começamos ali também uma luta diária de busca por especialistas, de apoio com o grupo de apoio. Doutora Suzana está aí, boa noite, doutora, seja bem-vinda. Mas a doutora Suzana está aí para confirmar quantas noites eu passei sem saber o que fazer, na horas de desespero, com essas birras, que foi o que levaram ela a um diagnóstico de autismo. E no final das contas, após muitas reavaliações, muitos especialistas, muitos médicos, e a partir do momento que ela começou a conviver em família, que ela passou a conviver em sociedade, na escolinha, que ela passou a ver o mundo, a conhecer o mundo, e começou a ser reavaliada, considerando a história dela, considerando que os 3 anos de vida que ela tinha, ela passou em acolhimento, esse diagnóstico ele foi todinho por água abaixo. Maria Clara, hoje, exatos 2 anos depois, é uma criança super tranquila, é uma criança extremamente carinhosa, como ela sempre foi, é uma criança que atende, como dizia antigamente, é uma criança que obedece os pais, que esse não é o termo, mas assim, é uma criança que o tempo todo está ali preocupada em aprender, em desenvolver, em fazer as coisas sozinha, tem autonomia, e é uma criança como todas as outras, aperreia. Faz raiva, mas é uma criança normal, igual a todas as outras, dá trabalho igual a todas as outras, mas é uma criança que hoje ela prova e comprova todos os dias que ela só precisava de amor, de família. Ela precisava de não, porque ela era uma criança que não aceitava o não, por isso que ela fazia essas birras horrorosas. Então, assim, mesmo que ela tivesse o transtorno, porque nós adotamos ela como uma criança autista, e que isso fique muito claro, né, uma preocupação que a gente sempre teve de trazer, que assim, a gente não correu atrás de médicos e de especialistas para tentar derrubar o diagnóstico, não, de forma nenhuma, nós fomos buscar alternativas de tratamento para ela, nós fomos buscar o que fosse de melhor para ela, e aí nós fomos surpreendidos com um diagnóstico negativo, né, ela não tinha o problema, mas assim, ela foi adotada como uma criança autista. E o que é que eu quero dizer aqui? Que a gente é melhor porque a gente foi conhecer e adotou uma criança autista? Não. A gente podia chegar lá, olhar para ela, se dar conta da situação e dizer, olha, a gente não vai dar conta, a gente não consegue. Para mim, vai além das minhas forças e das minhas possibilidades. Era possível? Sim, era possível. A gente não pode sair dando negativo em todas as situações, mas a gente tem que também se dar oportunidade. E essa foi a melhor oportunidade que eu poderia ter me dado na vida, né? Hoje ela completa, assim, as nossas vidas de uma forma que, se você olhar para trás, eu não consigo imaginar a nossa vida sem ela. Então, o meu depoimento, ele traz essa questão da adoção necessária, sabe? Ela estava prestes a ir para o Buscativa. Já quase não tinha mais pretendentes para ela. Então, o próximo passo ali, depois de mim, ou de alguns outros poucos pretendentes, de mim que eu falo eu e o esposo, tá? Seria ir para o Buscativa,
Então, ela ia ficar ali nessa página disponível para que as pessoas pudessem ver, que as pessoas pudessem conhecer, para que alguém se desse a oportunidade de conhecê-la. Caso não, lá vamos nós para a tentativa de adoção internacional e seguir o caminho. Mas quanto tempo de vida ela ia perder, né? Quanto tempo nós íamos perder? Porque nós termos ela é uma coisa que completa a nossa vida. Então, assim, eu sou bem suspeita para falar que sou mãe babona, mas Ana Luísa tá aí, conhece a figura e sabe que tudo que eu tô falando é verdade. Mas, assim, são essas reflexões que a gente tem que trazer para a vida da gente. Como a Ana falou, os depoimentos, eles trazem muito disso, trazem com muita força essas questões para que a gente possa olhar o outro e dizer, eu nunca imaginei, minha gente, nunca. Não fazia parte do meu perfil adotar uma criança com transtorno do aspecto autista. Nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em adotar uma criança que tivesse alguma dificuldade. Meu perfil era uma criança saudável com doenças tratáveis. Então, eu pensei em uma asma, uma alergia, uma rinite. Então, não era uma coisa que se passava pela minha cabeça. Mas aí aconteceu, tinha que ser, e a gente se deu a oportunidade e foi maravilhoso. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Não fossem, eu esperei 7 anos, não preciso esperar tudo isso, mas não fossem o outro. Entendam que cada um tem o seu tempo, né? A gente começou com um perfil de 3 anos, depois do curso foi para um perfil de 6 anos, e hoje, depois do curso, meu marido e eu, né? Eu já era simpatizante da causa, mas ele se tornou uma pessoa ativa na adoção. Então, ele fundou o GAP comigo. Então, uma pessoa que não queria adotar, que passou 7 anos para se decidir, depois do curso ele se tornou uma pessoa super ativa na causa, fundou um grupo de apoio, trabalha o dia inteiro e passa a noite resolvendo coisas do GAP comigo. Então, assim, cada um tem o seu tempo. É preciso, como eu falei, a gente está sempre trabalhando, trazer a informação, trazer a pessoa para conhecer um pouquinho, para assistir uma live, para que possa, aos poucos, o casal, se for o caso do casal, ir amadurecendo juntos. Quem vai adotar sozinho, desculpa, quem vai adotar sozinho, trazer também para si essas reflexões e começar a pensar, começar a amadurecer, pensar nessas crianças de adoções necessárias, não como caridade, mas como possibilidade. Por que não? Será que eu consigo? O meu medo, particularmente, era não dar conta, né? Porque a gente trabalha muito, tem uma vida muito corrida. Meu medo era não dar conta da assistência que ela precisasse, do tempo, de tudo. Mas, no final das contas, tudo deu certo. Mas aí a gente respeitando o tempo e as limitações e indo amadurecendo aos poucos. Então, assim, eu trago um pouquinho da minha experiência de uma adoção necessária e que vocês possam, Charles colocou aí no chat a página da SEJA, que é o Buscativo aqui de Pernambuco, que vocês possam conhecer, que vocês possam ver, compartilhar, né, até que as crianças encontrem as suas famílias e também que vocês possam, a cada grupo de irmãos, a cada adoção necessária que tem lá nas postagens, pensar, refletir, imaginar situações que aos poucos a gente vai amadurecendo. E quando tem que ser o nosso, quando tem que acontecer, os caminhos da gente se cruzam e a coisa acontece, né, Ana? Verdade, Bê. Eu entrei agora no chat. Quem quiser abrir, tá? Fica super à vontade de fazer alguma questão. Eu vi que tem aqui de Elaine, foi quando você estava falando, que ela falou da questão das expectativas irrealistas sobre o filho. É verdade, Elaine, porque é como a gente sempre fala, né? Existe o filho idealizado e o filho real. E filho é filho, viu, minha gente? É um trabalho, né, Ana? Até os 80 anos, como o doutor Luiz Schettino, né? Filho dá trabalho até os 80 anos. A gente está aqui, eu tenho certeza que o pai e mãe de vocês está preocupado se chegou bem em casa, está nessa pandemia, está pensando, está se cuidando. Então, assim, filho é para a vida toda, né? Causa de amor, de carinho, de afeto e de preocupação também, né?
Como os nordestinos é muito aperreio. Eu estou vendo aqui que Júnior, que está com Cláudia, eu acho que é isso. É verdade, nós também passamos por um amplo processo de amadurecimento até a decisão de querer adotar. É bem importante, né? É muito importante um respeitar o tempo do outro, porque aí quando você toma a decisão, vai com tudo. E a coisa funciona. E eu gosto de dizer assim, Neide, que quando a gente está em casal, é importante que a gente tenha, assim, 100% de certeza. Não é que a gente vai estar 100% pronto, né? A chegada da criança, ela vai transformar, né? Um lar que era de um casal, ou que era de uma pessoa solteira, né? Agora com a família, com crianças. Então, assim, mas eu digo assim, de estar 100% certo desse desejo, dessa vontade, porque qualquer dúvida que você tenha e que você leve adiante com a chegada da criança, da problemática, das dificuldades, é mais fácil você ali desistir, né? Então, quando você quer mesmo, você vai enfrentar, você vai buscar ajuda, né? Ninguém nasce pronto para ser pai, para ser mãe, a gente está aprendendo. O que eu não sei, eu vou buscar, né? Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ajuda no meu lugar, eu vou buscar ajuda com um profissional, com um psicólogo, com um pedagogo, né? Dependendo da dificuldade da criança. Mas eu acho que os dois, em sintonia, precisam estar 100% certos desse desejo. Gente, essa pessoa aqui é aquele que eu estava falando dele, viu? Oi, aquele que passou 7 anos para decidir é esse aqui. Mas quando decidi, foi de vez. Mas aí, vamos compartilhar agora o nosso fone. Mas quando decidiu, foi de vez e virou militante da causa. É verdade. Aqui mais um comentário. Elaine Cardoso, psicóloga. Eita, que legal! Seja muito bem-vinda, um prazer receber vocês. De Arco Verde, minha gente. Um prazer ouvir vocês, importantes reflexões, parabéns a todos. Muito obrigada, parabéns a você também por estar com a gente, né? Seja bem-vinda. Arco Verde tem uma equipe regional também, né? Tem uma equipe muito bacana, Elaine, Aline, Inojosa, Natália... Lúcia, eu acho. Não, né? Lucivaldo. Lucivaldo é o que falou com a gente. Que é psicólogo e atua aqui no Agreste. De Bezerros, muito bem-vindo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Nossos colegas dos outros grupos, Charles, doutora Suzana, sejam bem-vindos, venham conversar com a gente também, tragam as contribuições de vocês. Leandro, acho que está aqui também. Eu queria, Leide, se você me permitir, Ana, queria fazer uma fala, porque eu acho que é pertinente, assim, dentro das questões que vocês trouxeram, pontuar algo, assim, que é singular, né? Quando a gente fala, às vezes, de um filho, ou uma filha, né? Ou filhos desejados, numa faixa etária, né? Quando a gente está ali junto com as equipes, conversando sobre o perfil, a gente também precisa considerar que, tal como a situação que a Leide passou, a criança sem estímulo, ela tem uma quebra muito forte ali no processo de desenvolvimento, né? Muito comum. Então, por exemplo, se eu estou decidindo pela adoção de uma criança de, sei lá, 7 anos, porque eu conheço crianças de 7 anos, aqui eu sou do GA de Recife, tá? Então, no nosso grupo aqui temos muitas mães que são professoras, ou professores, né, pais, professores, e às vezes assim, não, eu quero uma criança em tal faixa etária, porque eu conheço, eu trabalho com criança, né, criança nessa faixa etária, ela tem um nível de desenvolvimento X, então eu estou apto a esse nível, né, e aí quando a criança chega, aí a pessoa surta, mas porque como assim? Né? A criança de 7 anos, dependendo do tempo que ela ficou em acolhimento, ela deixou de ter alguns estímulos que tipificavam ela como uma criança de 7 anos. Então, às vezes, ela não foi estimulada, caminhada, né? Então, muitas vezes, não é só a questão escolar, às vezes do desenvolvimento global. Uma criança que, às vezes, tem um vocabulário um pouco mais pobre, uma criança que, às vezes, viveu no período que teve ali em convivência com a família, ou às vezes aquele acolhimento que fica num bairro muito popular, onde as pessoas às vezes não falam uma linguagem assim rebuscada,
aí às vezes, ou que não tenham essa bagagem educacional, sociocultural, então às vezes os pais ficam chocados, ou mães, quando os filhos comem de boca aberta, porque, né, não aprenderam assim as regras básicas, porque não sabem coisas que outras crianças saberiam, por exemplo, ir numa padaria, comprar um pão, comprar uma bala, que você dá um dinheiro para ela ir comprar uma bala num lugar assim normal, porque ela ficou um tempo, e aí eu acho que essa é a história de muitas crianças, ou adolescentes também, elas ficaram um tempo ali protegidas, tão protegidas que não foram estimuladas, então elas não sabem como que o dinheiro aparece, como que se transforma dinheiro num pão, como que se transforma dinheiro numa bala, elas não entendem essas questões todas. Então, acho que é importante, quando a gente está falando um pouco assim sobre perfil e a questão da adoção necessária, eu acho que ela coaduna um pouco nessa perspectiva, porque às vezes a gente tem uma ideia de que uma criança de 12 anos, ela tem um determinado nível intelectual e, sei lá, de desenvolvimento, de posicionamento, né? E quando essa criança que você vai, digamos, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ter contato com crianças em acolhimento, então, ou adolescentes, nesses casos. E aí, quando você tem contato, você vê que você fica assim, às vezes, até parando. Aquela criança tem 12 anos mesmo, porque assim, ela está ali brincando de pular corda, de coisas assim que crianças, às vezes, menores fazem, né? Então, a gente precisa também se despir de alguns preconceitos quando a gente está nesse processo, porque os nossos filhos, independente da idade que vocês desejem, né? Eles vão chegar um pouco ali deslocados, né? Da idade cronológica, da idade psicológica. E isso, muitas vezes... Aqui, além da Ana, né, temos a Suzana aqui também, que falam muito desse desligamento, numa perspectiva, às vezes, do ponto de vista da criança. Mas vamos pensar do ponto de vista nosso, enquanto adultos. Será que cada um de nós está preparado para lidar com aquela criança deslocada? Porque, às vezes, isso traz uns constrangimentos. Aí eu falo da minha experiência. Sou pai... Hoje meu filho tem 14 anos, ele veio morar comigo, né? Quando eu adotei, ele tinha 11. Então, uma criança que tem 11 anos de idade, você imagina, eu vou dar um passeio ali, sei lá, num lugar público, no shopping, e ele vai ter um padrão de comportamento que você espera de uma criança de 11 anos. E aí eu me surpreendi quando meu filho se sentou no shopping e fez uma birra, como uma criança de 3 anos, como a filha de Leire fez, pelo que fala, e ele tinha 11. E, assim, é constrangedor uma birra? Em qualquer idade, a birra é constrangedora para os pais. Mas, assim, você está preparado para lidar com aquela criança que está deslocada daquela idade cronológica, da idade psicológica? Porque isso pode te levar para um lugar de sofrimento e de ruptura mesmo, assim, durante o processo de adoção, né? Que eu não estou falando do processo da vara, não. Estou falando do período da adaptação, né, que vamos ter com os nossos filhos e eles conosco. Então, às vezes, é importante a gente refletir sobre essas questões. Eu sempre digo que a adoção é um processo que deveria ser o mais consciente possível, sem muito romance, sem muito floreio, porque quando o filho chega, não vai ter romance, não vai ter floreio para você mudar, somente para quem não é para quem não é mãe, né? Para quem já tem ali uma experiência de cuidado com criança, porque já esteve no lugar de pai ou no lugar de mãe, muitas vezes é revisitar algumas experiências em alguns aspectos. Mas para quem se inaugura pai ou se inaugura mãe, é uma loucura, assim, mentalmente, porque você às vezes sofre, né, daquele seu desejo, do seu projeto adotivo era de um jeito, e quando o filho chega, aquele seu desejo, ele meio que é transformado por uma criança que não era aquela criança do livro que você leu, do filme que você viu, era uma criança real, que mora numa cidade aqui, Arco Verde, Bezerros, Gravatá, ou seja, ela não é romanceada, não teve uma experiência educacional belíssima, que vai te trazer, claro, eu acho que também, nessas horas, é importante também lidar com preconceito. Principalmente quando se fala de adolescentes ou crianças maiores. Muita gente acha e diz que só quer adotar criança menor, porque as crianças maiores vão chegar, digamos assim, com
maus exemplos, más experiências, né? Elas realmente chegam com as histórias, mas às vezes são histórias boas, né? E aí a gente tem um preconceito de achar que toda história vai ser uma história ruim. Óbvio que a história da ruptura da família biológica e tal, essa história em si, ela nunca é uma história sem dor, sem sofrimento, que houve um deslocamento, né? Ela estava numa família e foi atirada, digamos, para fora, né? Protegida no acolhimento e depois colocada em outra família. Esse movimento sempre é uma coisa um pouco dolorida para a criança. Mas a gente está falando, às vezes, de identidade mesmo, que às vezes as pessoas acham que a criança vai ter só experiências ruins. E às vezes a criança até foi amada, foi cuidada, mas teve uma situação ali de ruptura, né? Sei lá, aqueles casos de crianças que sofrem abusos, violências, e às vezes o judiciário entende que houve uma dificuldade de zelo ali, né, com aquela criança, do responsável, e aí nesse caso, tem alguns casos, né, que eu acho que a Ana, as meninas que trabalham no judiciário sabem mais, né, aqueles casos que são de uma violência tão grande que não tem muitas vezes negociação, a criança, ela já, se não há um ou outro ente na família, a criança muitas vezes já vai, né, óbvio que se tenta buscar um ente ali da família extensa, mas quando não se consegue, muitas vezes ela é colocada para adoção. Enfim, era isso, eu nem queria me alongar muito, eu vi que o Leandro também quer falar, desculpa. Vamos lá, gente. Pode ficar à vontade, viu, Leandro? Certo. Obrigado por ter me aceitado agora como Miqueias, Leide. Estão ouvindo bem? Foi Charles, viu? Nossa, obrigado. Já sou conhecedor dessa segunda identidade. Bom, gente, boa noite, né? Amei as falas, né? Quer dizer que eu não conhecia a história de Leide e Wellington, assim, né? E achei linda a história de vocês. Para quem não me conhece, sou Leandro, faço parte da coordenação do GEA de Olinda, né? E esse tema, ele tem muito a ver com as minhas adoções. Minhas adoções, elas são as ditas necessárias. Embora, como o Leide falou, eu também não gosto muito desse termo, né? Mas é o termo que se usa, né? Mas eu adotei grupos de irmãos, família solidária, adoção de adolescentes. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência. Queria falar um pouquinho sobre família solidária, né? Existe muito receio das pessoas e muitas vezes até das equipes, das casas de acolhimento e algumas vezes das varas, nessa separação dos irmãos, o desmembramento desses grupos. Eu acho que é algo muito possível. A gente não pode desconsiderar, né? Lógico que existe a dor das crianças, da separação, porque existe muito amor entre eles, né? E aí eu tenho a minha primeira adoção era um grupo de 3 irmãos, onde a irmã, que era mais velha, tinha 8 anos, ia fazer 9, foi adotada por uma família lá de Paulista, e os 2, que são gêmeos, né, que são os meus, foram adotados por... E para eles o início foi difícil, mas era a única possibilidade que eles tinham de adoção. Foi feita a busca no país todo, não existia pretendente para eles, então foi identificado que existia a necessidade da separação, e acho que foi o melhor que podia acontecer com eles, né? Encontraram suas famílias, nós encontramos nossos filhos, e eles mantiveram contato e mantêm esse contato. Isso era um acordo que existia, de que, além de um acordo com a própria vara, eu acho que é muito mais um acordo nosso com os nossos filhos, né? Desse compromisso de que eles iriam manter esse contato, e eles mantêm, se amam muito, é uma alegria quando se vêem. Milena dorme aqui, eles dormem lá, e assim a gente continua. É importante o que em relação a isso? Que você tenha consciência de que a família solidária ela vai trazer uma vinculação, além de com seus filhos, com uma outra família, né? Você precisa refletir a respeito disso, entender e saber se isso é possível para você, porque, embora eu esteja dizendo aqui que é super possível, pode ser que algumas pessoas tenham alguma dificuldade com isso. Então, é necessário que se reflita, que se tenha consciência para que você não faça a adoção, não aceite ser família solidária e depois
quebre o vínculo dos irmãos, né? Então, é algo que precisa ser muito pensado. Em relação à adoção de crianças maiores, né, eles eram considerados crianças maiores, tinham 7 anos, mas, além deles, também, eu tenho um outro filho, que foi de uma adoção aos 14 anos, que é o meu, eu sempre digo que é o meu mais novo filho mais velho, né? Foi o que chegou por último, mas é o mais velho. Está com 18, agora já é adulto, né? Já sou pai de adulto, e também adoção super possível, né? Toda adoção ela é possível, desde que a gente esteja disponível. Eu acho que ele falou um pouco sobre isso. A gente tem que estar aberto, a gente tem que estar disponível. Isso é o que importa. Se a gente está aberto para essa adoção, independente de idade, de sexo, de raça, de condição de saúde, ela vai dar certo, né? E meus filhos, lógico, têm as dificuldades, cada idade traz seus desafios, né? O adolescente ele traz desafios diferentes do que a gente enfrentou com as crianças que tinham 7, mas o amor ele se constrói independente de idade. Eu acho que um grande receio que as pessoas têm quando a gente fala de adoção de crianças mais velhas e de adolescente é o medo dessa vinculação, né? Ah, mas ele já vai chegar grande e a gente vai conseguir se vincular e vai existir amor. Existe. Mais uma vez, desde que a gente esteja disponível para isso. Então, a gente conhece nossos parceiros, nossos cônjuges, maridos e esposas adultos, né? E nem por isso a gente deixa de morar com eles, de viver com eles e de amá-los. Então, o amor não se constrói a partir de idade. Era isso que eu queria trazer. Eu acho que são questões que a gente precisa refletir. Só mais uma coisinha também, a questão da escolaridade, que também foi pontuado aqui. Eu acho que a gente tem que estar também aberto a entender esses limites que nossos filhos têm. Como a Ana falou, a questão escolar, a defasagem escolar, infelizmente, ela é bem comum, né? E a cobrança, ela precisa ser muito pensada para que a gente não cobre demais. Eita, eu acho que a internet do Leandro deu uma travadinha, né? Travou, Leandro. Quando você conseguir voltar. Voltei. Voltou. Parou, não cobra demais. Isso, para que a gente também não cause uma frustração nos nossos filhos, porque eles não vão conseguir atender a expectativa, e isso gera uma frustração, né? E também outra coisa que a gente precisa pensar é que nós definimos um perfil quando a gente vai se habilitar, mas o outro lado, que são as crianças e adolescentes, eles não preenchem perfil nenhum, né? Então, eles não têm essa exigência que a gente tem. O que eles querem é amor, eles querem uma família. Mas não significa que eles não construam, na idealização deles, uma família, né? A gente também precisa estar preparado para isso, porque de repente chega somente um pai ou somente uma mãe, e eles estavam esperando ali um pai e uma mãe, ou 2 pais, como foi no meu caso, e eles estavam esperando um pai e uma mãe. Então, por mais que a gente saiba que eles estavam esperando uma família, eles também constroem na cabeça deles essa família, eles imaginam como vai ser, e quando ela chega diferente daquilo que eles pensavam, também não deixa uma frustração para eles, mas que a gente, como adultos, precisamos estar abertos para compreender, né, e para poder discutir isso com eles, para que eles possam amadurecer essa mudança de planos, vamos dizer assim. Era isso, gente, que eu queria trazer. Obrigado e amei as falas. Leandro, você completou assim com chave de ouro, né? Porque trouxe a experiência de tudo que a gente precisava abordar hoje. Devia ser um convidado especial. Mas vou passar a fala para a doutora Suzana, que ela já está aguardando. Depois da doutora Suzana, o Wellington quer falar, né? Tá. Com as palavras.
Olá, pessoal, tudo bom? Não posso te deixar de passar aqui para dar uma palhinha, né? E dizer que eu morro de orgulho, né, gente, de ver vocês aí fazendo essa reunião, né? Estou aqui, né, me contendo, né, de emoção e realmente ouvindo vocês, né? Para quem não sabe, não é, pessoal, todos esses são meus filhos. Leide, Leandro, Charles, mesmo que eles não queiram. Né, me sinto mãe de todos, né? Então eu morro de orgulho vendo vocês repetindo algumas falas, né, de Luiz, algumas falas que eu sei que eu falei algum dia, é muito bacana de ver, gente. Muito legal, parabéns para vocês, parabéns para Ana Luísa também, foi muito explícita, muito clara, muito didática na fala dela, maravilhoso, gente, tá certo? Mas o que eu queria contribuir, né? No meu papel de avó e bisavó, né, que eu sou de fato e de direito, né, além de mãe adotiva, né, nós temos 5 filhos, para quem não nos conhece, né, somos também avós e bisavós, né, me tornei avó de primeira vez pela adoção, e bisavó também, né, então a adoção é um caminho fantástico, posso dizer isso com toda segurança, né, com toda a confiança de não errar, né? A adoção é um caminho diferente, é uma outra forma de nós constituirmos a nossa família, não é, pessoal? Tão boa quanto a biológica. E eu me arrisco a dizer, né, sem medo, que às vezes eu tenho a impressão que é mais gratificante, porque os pais adotivos, eles entram nessa trajetória por livre, espontânea vontade e desejo, super motivados, né? Se preparam, estudam, frequentam reuniões, passam por um processo de habilitação, enfrentam uma gestação que não termina nunca, que não tem hora de chegar, né? E não esmorecem. Então, são vencedores, né? Esses pais adotivos por adoção. Então, os filhos adotados, eles têm uma única certeza, né? Uma grande certeza, né? Que é terem sido desejados. E essa certeza que nem sempre os filhos biológicos têm, não é, pessoal? Sou psicóloga, né? Eu acompanho isso, né? Muitas vezes, né? Onde as crianças têm tudo na vida, né? Mas não têm pais, né? Pais que não podem adotá-los. Então, parabéns a esses que estão nessa trajetória, que escolheram essa trajetória, né? Então, sendo um caminho diferente, tudo isso que vocês ouviram hoje, gente, vocês não vão aprender de primeira vez, tá? Então, quero recomendar aqui, né? Dentro da minha experiência, que vocês não desistam, continuem acompanhando o grupo, continuem escutando, aprendendo, né, fazendo lives. Hoje eu escutei alguém dizer assim, poxa, eu só faço lives e eu não sei quando é que eu vou fazer o meu curso de pretendentes. Veja, eu não tive tempo de responder, mas eu queria dizer para essa pessoa, você não está fazendo só lives, você está fazendo tudo o que você precisa. Fazendo lives, o curso de pretendência, ele vai te acrescentar. Né? Então, fazer lives é muito importante, façam todas que são possíveis, né? Que tudo isso vai acrescentar para vocês e vai lhes auxiliar, tá bom? Mas, como o tema hoje é adoção necessária, eu também queria dar um depoimento, não é? Aqui em casa a gente tem uma adoção super, hiper, mega necessária, ultra necessária, não é? Que é o nosso filho Matheus, que hoje tem 22 anos e é o nosso bebê, né? Nós temos um bebê aqui de 22 anos. É um bebê mesmo, né? Um bebê que com 22 anos nós temos que alimentá-lo na boca, temos que levá-lo no banheiro, limpar o bumbum, botar na cama, vestir, dar banho, escovar os dentes. É um bebê, né? Um bebê de 22 anos, né? E segundo a ciência está neste momento, né? Ele vai continuar assim bastante tempo. Eu tenho dentro de mim uma certeza de que em algum dia, daqui a pouco, vai ser descoberto, não é? Algum caminho científico para ajudar nosso filho, né? Mas Matheus hoje, ele é realmente um bebê com 22 anos. E dizer para vocês da gratificação dessa trajetória. As pessoas me perguntam, por que você quis adotar uma criança especial? Então, o que eu tenho que dizer? Eu não quis adotar uma criança especial, eu quis um filho. Né? Então, eu não escolhi Matheus, eu aceitei Matheus. Para mim foi diferente, não é? Há 22 anos atrás, eu tive uma dificuldade imensa com esse perfil,
né? Eu não sabia nem que tinha que escolher perfil, eu tomei um susto quando eu cheguei na vara da infância, e a psicóloga me disse qual é a criança que você quer. Não sabia que eu tinha que escolher, né? Eu já tinha 2 filhas biológicas, e fiquei extremamente incomodada com essa história de ter que escolher um filho, porque no meu entendimento leigo daquela época, eu não entendia nada de adoção, eu pensava que havia uma grande fila de pessoas e que à medida que as crianças iam surgindo, elas eram designadas para as pessoas, que ninguém escolhia, né? Digamos, se chegasse a minha vez e houvesse um menino lá de 8 anos, esse menino seria meu. Eu acho que devia ser assim, não devia? Eu imaginava que era assim naquela época. Quando ela me disse para escolher, pronto, eu entrei em crise, né? E eu já tinha 2 filhas adultas, na verdade, elas me ajudaram. Mãe, veja, tu já teve 2 filhas, né? Tu já levantou de noite, tocou falda, deu uma madeira. Eu acho que a gente não precisa um bebê. As minhas filhas disseram. Eu acho que a gente pode escolher uma criança de 4, 5 anos. Você tem razão. Aí elas acrescentam, não, se a gente for viajar, já é mais fácil, o interesse, né? Elas escolheram a criança maior para ser mais fácil quando a gente fosse passear, muito sabidas, né? E pronto, a única coisa que eu coloquei no meu perfil seria uma criança de 4 a 5 anos. Tá certo, eu não quero escolher outra coisa, não vou escolher sexo, não quero escolher essa questão das doenças, né? O filho que Deus me mandar será o meu filho, foi a minha decisão fechada. A criança que chegar para mim será a minha criança, sem escolha. 2 anos depois, me chamaram para um bebê de 2 meses e meio. A única coisa que eu tinha determinado no meu perfil não deu certo, né? Eu não era uma criança de 4 anos, me chamaram para um bebê, né? Porque o nosso perfil era muito aberto, né? E o nosso filho precisava de uma mãe, né? E eu lembro da assistente social me dizendo, Suzana, eu lembro de você, da sua família, nós temos aqui um bebê. Quando ela fala um bebê, eu quase caí da cadeira, meu Deus, um bebê. Eu tinha 45 anos, vou dar conta disso? A Leide disse que ficou com medo, eu fiquei também. Gelei da cabeça aos pés. Meu Deus, eu com 45 anos e um bebê, eu me achava velhíssima na época, né? Hoje eu tenho 68, me acho novíssima. Na época eu tomei um susto, né? E comecei a fazer conta, meu Deus, eu vou ter 65, ele tem 20, né? Eu achei isso terrível, né? E hoje eu tenho 68 e tá tudo bem, né? Ele tem 22 e estamos muito bem. Então, veio Mateus, um bebê, né, que eu aceitei com todo o meu amor, em nenhum momento pensei em dizer não a Mateus, né, era um bebê com muitas dificuldades, me disseram tudinho na vara, né, eu não sabia, não fazia nem ideia da trajetória que eu teria, eu sabia que era uma trajetória diferente, mas aceitei essa trajetória, né, com disponibilidade afetiva, na época eu tinha possibilidades, né, de encarar essa trajetória. Isso que eu queria dizer. Estou usando Mateus para dizer o que eu quero realmente dizer, né, gente? Qualquer que seja a nossa escolha pelo perfil, esta escolha tem que ser consciente. Estamos falando de crianças especiais hoje, aliás, de adoções necessárias, né, que são essas crianças maiores, grupo de irmãos. Nós podemos adotar filho em qualquer faixa etária, como foi dito aqui, né? Em qualquer condição de saúde, mas nós temos que estar muito bem conscientes dessa trajetória. Não dá para a gente romantizar, não é, pessoal? Você leva a criança para casa, ou as crianças, mas é muito trabalho, não vai dar não, e a gente vê muito isso acontecendo, né? Que quando entram na trajetória do processo educativo, as crianças são culpabilizadas. Não, porque ele não se comporta, que ele dá muito trabalho, não pode, né? Então, a nossa escolha tem que ser consciente. E nós precisamos compreender que a criança não tem culpa de ser do jeito que ela é. Ela não pode ser culpabilizada pelos comportamentos que ela tem. A criança, ela vem do jeito que ela pode ser, dentro da história que ela viveu. E nós sabemos também, não é, que as histórias não são legais. Nenhum de nós vai ter, em nenhum momento, algum filho adotado com uma história bonita. Não são histórias bonitas, são histórias tristes, histórias de dor, histórias de muito sofrimento. Então, nós temos que estar preparados para isso, né, pessoal? Então, vamos nos preparar, acompanhar essas reuniões. Eu fico triste quando eu vejo um número de frequentadores, hoje está baixo de novo, né, gente?
Então, eu fico me perguntando onde estão as outras pessoas que deveriam estar aproveitando esse espaço para se preparar. Um espaço gratuito, amoroso, afetivo, né? E as pessoas não participam. Isso certamente vai fazer falta depois, quando o filho chegar. Então, vamos em frente, tá certo? É possível, sim, né? A adoção, ela é um caminho muito, muito, muito gratificante, né? As crianças vão nascer na nova família com a idade que elas chegarem. Elas podem nascer bebês, podem nascer com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e adolescentes, né? Então, tudo vai começar de novo. Elas não vão zerar a história anterior, mas elas vão nascer numa nova realidade. Então, eu quero um bebê porque eu quero viver tudo de primeira vez. Vocês vão viver tudo de primeira vez com o filho em qualquer faixa etária. Porque ou a maioria das coisas que vocês puderem oportunizar ele nunca viveu antes. Ele, em primeiro lugar, a família. Eles não têm nenhuma noção do que seja uma família. É a primeira vez que eles terão pai, é a primeira vez que eles terão mãe, é a primeira vez que eles se sentirão filhos de fato, é a primeira vez que eles farão muitas e muitas coisas, não é, pessoal? Então, sempre é possível em qualquer faixa etária. E muito foi pontuado aqui, né, da importância, né, de nós realmente fazermos esta escolha, né, muito bem preparados, né, e em conjunto, se é um casal, tudo muito adequado, como foi falado aqui. Tá bom? Então, deixa um beijo a todos e não deixem de frequentar as reuniões, fiquem, né, continuem, né, o preparo, ele tem que ser até a chegada do filho e depois, gente, tá? Não termina nunca. Uma vez no caminho da adoção, gente, sempre no caminho da adoção, a gente não tem como deixar esse caminho. Veja o Wellington, né, Wellington? Não sai mais, né? Então, ninguém quer sair. Você quer sair do caminho, Wellington? Não, ele entrou, levou 7 anos para decidir, agora ninguém tira mais ele, né? Estamos juntos e ninguém abre, né? E uma vez pai adotivo, mãe adotiva, realmente é uma trajetória fantástica, diferenciada. Então, vamos em frente. Um beijo a todos. Muito bem colocado. Muito, muito, muito obrigada. E como a doutora Suzana mesmo disse... Deixa eu só pontuar aqui, avisando a todos que o Forms para preencher com as informações de presença já está no chat. Quase que não sai, né, minha gente? Mas já está lá, só clicar no link e responder. Doutora Suzana sempre, né? Sempre nos emociona. Nós aqui somos filhos emocionados e felizes por ter esses pais, né, que tanto nos ensina. É sempre uma lição ouvi-los. Eu sou suspeita para falar que eu sou super fã. E assim, minha gente, ela foi tipo a avó mesmo. De noitão. Muitas vezes com ela aquele sexto sentido de mãe, sabe? Uma vez, eu sem querer incomodar, né, não tinha muita intimidade, e aí uma vez, 10 e tanta da noite, eu chorando aqui, meu Deus, o que é que a gente faz? Será que estou no caminho certo? Será que não? E sem saber o que fazer, ela mandou uma mensagem, tipo, sexto sentido de mãe, Leide, como estão as coisas por aí? Como está a sua adaptação? Era tudo que eu precisava naquele momento. Vocês não imaginam o quanto. Por isso a importância dos grupos de apoio, minha gente. Muita gente me pergunta, porque assim, foram 6 meses bem difíceis. Quando ela me disse que eram 6 meses, eu quase que me descabelo, mas tudo bem. Diante de todas as dificuldades, quando chegar lá na frente, que as coisas começam a acontecer, é que a gente entende a importância de ter participado dessas reuniões, a importância de ter ouvido o depoimento de cada um de nós. Cada ensinamento, cada troca vai vir lá na hora da dificuldade, porque a gente vai respirar e dizer, é normal, alguém já passou por isso, isso não é nada demais, alguém já me ensinou que isso passa. Então, assim... Quando os filhos chegam é que a gente realmente sente, percebe
que tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente vivenciou nas reuniões, nas lives e em todas as ocasiões, foram realmente para contribuir, para somar e para nos ajudar. Só um complementozinho. Como eu até tinha comentado, virei militante da causa, de fato, demorei um pouquinho, mas depois que que de fato engajou, foi de vez. E como até alguém colocou no chat, é a questão do tempo. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está engajado nessa questão da causa, está participando de grupos de apoio que no começo não tinha aqui ainda em Caruaru, está sempre procurando informação, foi diminuindo a ansiedade da gente. Você trocando, compartilhando, porque a ansiedade a gente sabe que vai a 1000 e muito mais. Mas quando a gente tem com que se preocupar, como a gente diz, tem outras pessoas que estão na mesma situação que vocês, eita, é por aí mesmo, não está tão longe, não. Vai vivenciando o pré-natal. O pré-natal, que o pré-natal, junto quando é o casal, é os dois que participam, diferente do pré-natal só biológico. E acho que até como Leide falou no começo, ela me deu a notícia no meio do trabalho, deu logo uma tremedeira, que era para conhecer a menina. Aí, quando a gente foi conhecer, tem essa questão da birra, do autismo que ela poderia ter, que tinha, no caso, estava atestado isso. E, quando a gente saiu, como ela disse, ficou todo mundo sem saber o que fazer. No segundo dia, ela me chamou de pai. Pronto, então aí acabou tudo, o homem não trabalha mais, indole atrás de plano de saúde e tudo mais. E, fora isso, é muito gratificante a gente ver a evolução dela nesses 2 anos que vai completar, que ela chegou pra gente. Exatos 2 anos. Exatos 2 anos, semana que vem. Porque ela mal falava. Hoje, como ela diz, ela tá tagarela, brinca, aproveita, assiste desenho quietinha, porque, pai, peraí que eu vou botar o pausa. O pausa? Quem foi que te disse isso? É pra parar o desenho. E quando a gente chega em casa à noite, morto de cansado, bora jogar bola comigo. Você joga 5 minutos, pronto, parece que você jogou a noite toda. Titibol, como ela diz. Então, isso é muito gratificante, isso é muito prazeroso. E supera qualquer dificuldade. Com certeza. E como a doutora Suzana disse, a questão de quando entra para a questão de ser pai ou mãe por via da adoção, não sai mais não. É verdade, minha gente. O perfil da gente era até 3 anos. Hoje eu acho que quando a gente decide, porque o nosso perfil está aberto, mas está assim, bem em fase de adaptação ainda, com Clara, para que a gente possa viver bem muito ela, para poder ir para uma segunda experiência. Mas assim, hoje, se você me perguntar, Leide, sobre a idade do teu perfil, hoje a gente tem uma mente bem mais madura e com certeza será um perfil também para uma idade maior. Eu acho que, como a Ana falou, assim, a gente tem que pensar muito na nossa condição também. Eu acho que Charles falou disso. Eu como mãe, eu como pai, o que é que eu acho que vai ser? Como é que vai ser? Na minha rotina hoje, entraria um bebê, como a doutora Suzana disse, como, né? Mas, assim, na minha rotina hoje, um bebê seria bem complicado. Mas aí uma criança maior, uma criança que já anda, já fala, no caso de Clara, por exemplo, ela não falava. E aí vem os estímulos que Charles trouxe, né? Ana também falou da questão do acolhimento. Clara, quando chegou, para vocês terem uma ideia, ela tinha aspecto de bebê, né? Aí as pessoas pensam, não, mas criança pequena é melhor, é mais fácil de se adaptar e tudo, e não traz os vícios, e tudo. Traz, minha gente. Trouxe as birras, trouxe as dificuldades, não conhecia o que era família, não tinha noção do que era mãe. Eu já corri para a doutora Suzana e disse, ela não me ama, ela vai embora com todo mundo. Chamou, ela vai embora. Ela não tinha noção do que era mãe, pai, todo mundo era tio, tia, e todo mundo era amor, e ela ia embora, todo mundo chamava todo mundo de mãe. Então, assim, hoje tem referência de avó, as dificuldades, elas existem em qualquer idade, e não por ser filho por adoção, mas por ser filho. Então, é muito importante a gente destacar, e nós, como adotantes, como pretendentes, termos a consciência de que a adoção não é uma via cheia de problemas, é uma via que nos prepara
para a maternidade e para a paternidade. Então, assim, a gente deixa muito claro nas nossas trocas, nas nossas experiências, que as dificuldades existem, que elas vão vir, que os filhos vão dar trabalho. Então, a gente traz essa realidade, que não é uma realidade só nossa, é uma realidade de qualquer pai, qualquer mãe, por qualquer via. Só é se lembrar que você deu trabalho nos seus pais, né? Pois é, como diz doutor Fernando, que é o juiz aqui da vara, ele também é filho por adoção, mas ele diz que filho dá trabalho e sobe em tudo quanto é coisa, quebra coisa, sobe em pé de mato, como ele diz, né? O filho dá trabalho de todas as formas. O que você possa imaginar, seu filho faz, ele aperreia. Em qualquer idade e chegando por qualquer forma. Filhos são filhos, como disse Júnior aqui, independente de como eles chegam. E essa é a consciência que nós temos que ter. É lógico, é fato que os nossos filhos, eles trazem uma bagagem que precisa ser trabalhada, eles trazem uma história de vida deles de muito sofrimento, na maioria das vezes, que vão trazer, junto com isso, algumas dificuldades que, de repente, os filhos pela biologia não trazem, assim como os filhos pela biologia também vão trazer suas questões que o filho por adoção não tem. Então, é essa consciência, essa maturidade que a gente precisa ter. Eu queria perguntar se alguém tem algum questionamento, alguém quer abrir o áudio, alguém quer falar. Nós, que falamos até agora, somos representantes dos grupos de apoio, mas vocês são convidados também a conversar, a falar, trazer experiências, dar um feedback. Se alguém quiser, por favor, abra seu áudio e esteja à vontade. Alguém? Ana, tá caladinha aí depois de todos nós falarmos tanto. Abre teu áudio. É que eu vim aqui, eu recebi uma mensagem e as inscrições vão começar, tá? Do curso preparatório. As inscrições vão começar. Lucivaldo, os outros que estão aqui presentes, podem entrar em contato com as varas da cidade em que vocês moram, que as inscrições já vão começar. E o início das turmas é para agosto. Certo? Informação de primeira mão, tá vendo, minha gente, como a gente é? Vocês, privilegiados. Ela acabou de receber a mensagem, não é qualquer grupo, não. Só na APEGA que vocês têm isso. Tem uma pessoa que levantou a mão. Quem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só para agradecer mesmo, porque eu já disse em outra oportunidade que eu sou fã dessas lives, dessas reuniões. Muito aprendizado, muito aprendizado. E assim, hoje me senti muito contemplada, porque meu perfil é de grupo de irmãos. Então, assim, foram palavras realmente que me deixaram muito tocadas, né? Leandro, eu acredito que ele resumiu ali no final tudo que eu pensava, porque eu já me preparava para essa questão de ser mais de um, mas eu nem tinha pensado nessa possibilidade de adotar outra família também, né? Se for um grupo de irmãos, com muitos irmãos. Então, assim, não tem como perder. É muito aprendizado, né? Muita experiência linda e, assim, aprender vendo vida real, né? Os livros ensinam muito, a gente precisa ler muito, se informar muito, mas isso aqui não tem preço. Eu digo sempre que, independente de qualquer coisa, o aprendizado ele é gigantesco. Então, assim, só agradecer a equipe, a disponibilidade de vocês, é muito bom, muito bom. Só agradecer, parabéns a todos, que eu sei que todo mundo, né, doa do seu tempo, da sua contribuição, é um esforço para a gente estar aqui, palestrante e ouvinte, mas no final vale a pena, com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Paulo, muito obrigada mesmo. O seu feedback, ele nos dá muita energia para trabalhar, a gente sabe que é muito, muito cansativo para todo mundo, a gente está vivendo uma rotina muito pesada, né? Mas é muito gratificante, a gente que trabalha, os colegas podem confirmar, mas a gente que trabalha pela adoção, a gente trabalha com um amor que nos move, e é isso que faz com que essa troca seja tão, tão boa, sabe? É muito amor envolvido. Para quem não sabe, para quem não conhece, como a doutora Suzana falou, depois da adoção, tudo continua, viu? Temos também o pós-adoção,
que são para aquelas famílias que já adotaram. Então, continua de uma forma, por um caminho diferente, mas continua a troca, continua tudo, só que com a questão da pós-adoção. Então, alguém colocou aqui, minha esposa, Júnior colocou, minha esposa falando que a coisa mais linda é ouvir a doutora Suzana falando de Mateus. Realmente, minha gente, todo mundo é apaixonado por Mateus, porque esses pais trazem ele para a gente, apresentam ele para a gente com tanto amor, que todo mundo é apaixonado por ele, a gente é todo irmão. Se sente irmão, a gente nem tem muito contato pessoalmente, mas somos todos irmãos de Mateus, de verdade. Mas eu queria só agradecer, né, a presença de todos aqui, que vocês continuem participando. É um momento muito importante, preparado com muito carinho. E assim, minha gente, isso é o nosso pré-natal, né? Se vocês estivessem biologicamente grávidos, vocês teriam que ir para o médico todos os meses, teriam que fazer exames, teriam que estar numa rotina bem corrida, gestando esse filho. Então, aqui é o nosso momento de estar junto, é o nosso momento de vivenciar essa gestação, de alimentar essa gestação com algo afetivo. Não façam dessa gravidez de vocês, não façam desse processo apenas um processo burocrático. É uma coisa que eu sempre falo, porque eu vivenciei isso, eu sinto isso, eu acho que é importante a gente destacar. Não deixem só no papel. Façam com que esse momento ele exista emocionalmente na vida de vocês. Então, vivam cada momento, vivam cada reunião, cada encontro desses como um momento da gestação de vocês. Vivenciem isso, sintam isso, porque quando o filho chegar, é isso que vocês vão passar para eles, é isso que vocês vão vivenciar com eles, é essa emoção da espera, é essa ansiedade compartilhada. Então, isso faz parte do processo. Não só pelo conhecimento que a gente adquire, mas pelas emoções que a gente alimenta. Então, estamos sempre ao inteiro dispor de todos vocês, estamos lá no grupo, juntos e unidos sempre. Qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer experiência, qualquer troca, falem lá que a gente vai lá tentar ajudar. Como eu disse no início, o que a gente não souber, a gente vai atrás e tenta buscar as informações. Ana, por favor, suas considerações, e muito, muito obrigada, viu, amiga? Muito, muito, muito obrigada a todos os colegas que nos ajudaram aqui, todos os colegas que participaram, obrigadão por tudo, viu? Mais um, juntos, brigadão. Ana, tudo teu. Oi, gente, eu queria só agradecer, né, a vinda de vocês, por estarem nos prestigiando, né, nesse momento, essas 2 horas de conhecimento, de partilha, e vamos juntos para a próxima, né? Mês que vem tem com outro GA à frente, mas a gente participando, se ajudando também, tá certo? Agradecer a participação do pessoal dos outros GAs aqui, doutora Suzana, Charles, Leandro Miqueias. E é isso. Gente, boa noite. Vamos dar tchau. Vamos dormir, descansar. Amanhã é um outro dia, né? Gratidão pelo dia de hoje e gratidão já pelo dia de amanhã. A gente vai com crédito, vai agradecendo e chamando coisa boa, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo, garotos e garotas. Até mês que vem. Temos mais.